Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais uma live devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. A fé é um caminho que se aprende a caminhar dia após dia. E hoje nós vamos falar aqui sobre tentações, a palavra de hoje que Deus me deu no meu devocional, no meu secreto, e eu quero transbordar para vocês aqui. É sobre tentação. Como foi difícil entender isso ao longo da minha caminhada. Algumas coisas que eu quero passar para você. E talvez você esteja não entendendo algumas tentações. E eu creio que Deus vai te dar uma resposta através da palavra dele. Então vai chegando todo mundo aí. Dispara o dedinho no coração. Perdão pelo atraso aqui para quem está ao vivo. Você que está aí no gravado, manda um like aí no YouTube, aí no Instagram também, faz alguma coisa aí para nos ajudar a levar a mensagem mais longe. Tati DBO, Margarete, deixa eu ver quem está aqui ao vivo. Você que está aí no gravado, fala assim, ó, eu estou no gravado, eu estou aqui no gravado, só para eu saber quem é que está assistindo no gravado, viu? Lu Garrido, Margarete Cury novamente, Rita Junqueira, Norma, como é que vocês estão? Quais são as tentações? Talvez algumas tentações você não consiga escrever aqui no chat, porque tem tentações que são muito particulares, são muito, vamos dizer assim, que você não consegue falar publicamente. Mas é claro que você pode falar para uma amiga, para um amigo, para te ajudar na sua caminhada, ali no secreto, entendeu? E principalmente para Deus, que já sabe dessas tentações. Mas talvez você ainda pergunte para Ele, por que essas tentações? Então eu queria a ajuda de vocês aqui, para vocês escreverem e eu entender quem está aqui ao vivo, principalmente, porque é quando a gente consegue conversar aqui, quais são as suas tentações? Tem tentações que você não vai dizer, mas quais são as tentações do ser humano? Quando a gente fala tentação, não é só na parte, por exemplo, sexual. Tentação. Quais são as suas tentações? Diga aí pra mim. Enquanto vocês escrevem, abre por favor. A gente vai em duas passagens hoje, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mais um pouquinho de água aqui. Preocupação, anotaram ali, escreveram ali, preocupação. Que mais? Compras. Quais são as suas tentações? Essa é uma pergunta para todos nós. Eu já fiz o meu devocional. Agora é o momento de você fazer o seu. Então é o momento de você, se você não conseguir escrever no chat, escreve aí no seu caderno, tá bom? Na sua folha, no seu caderno de devocional. Incentivo vocês, encorajo vocês a ter um papel e uma caneta. Ansiedade, saúde, a ansiedade tá ganhando, né? Das tentações. Vou até anotar aqui. E quem se... agora eu quero fazer uma pergunta pra gente fazer uma oração. Você que tá aí, você que escreveu ansiedade, já aconteceu de você colada na videira, de se sentir culpada por estar ansiosa? Você já se sentiu culpado por ser dominado pelas coisas que te preocupam e que te causam ansiedade? Quem já se sentiu culpado? Quem já se sentiu culpado?
Sim, já. Por diversas vezes, várias vezes. Que mais? Muito bom. Então vamos ver o que Deus tem para você aí. Amém? Jesus, muito obrigado por mais um momento de devocional, onde nós acreditamos que o Senhor está presente aqui conosco, guiando cada passo, cada live, cada momento que nós temos aqui em comunhão, ainda que seja virtual. Nós estamos em comunhão, nós estamos reunidos em Teu nome, Jesus. E nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser cheio do Teu Espírito no dia de hoje. Você que está ouvindo essa oração, declare assim, abra a tua boca: eu saio daqui cheio do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Eu quero sair daqui cheio, e a Bíblia diz: abra a boca e eu a encherei. Então que o Espírito Santo possa iluminar cada momento aqui dessa live, cada palavra que sair da minha boca, que não seja minha, que seja dele. Não me deixa, Jesus, falar pela minha natureza humana, apenas pelo seu Santo Espírito. E que todos aprendam algo novo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo que escreveu aqui, inspirado por Deus: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não sobreveio sobre nós, não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês possam suportar. Isso aqui é muito forte, e para a gente mergulhar nessa palavra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, para a gente mergulhar nisso daqui, alguém apagou a luz ali. Para a gente poder mergulhar nisso daqui, a gente vai ver que Jesus passou por isso. Jesus passou por tentação. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, é ou não é? Ele é a videira verdadeira. Deixa eu só ver quem está apagando a luz aqui. Para ver se... Ai. Estamos na sala, apaga a luz não. Pronto. Ainda que haja interferência, ainda que haja barulho, ainda que haja lesco-lesco, essa palavra vai ser liberada e vai chegar aí. Olha só. Então a gente volta para esse versículo aqui, mas nós vamos ver exatamente o que Jesus passou. E se Jesus passou, nós também iremos passar. Amém? Olha só. Então, e aí eu vou ler aqui Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4. Tá certo? Olha só. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se... Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, gente. Espera aí. Ô, meu. Oli. Eu acho que ela não percebeu que a gente está na live.
Parou? Você vai precisar mexer? Obrigado. Pronto, foi. Foi. Então, Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado. Então, o grande ensinamento aqui do dia de hoje foi o que Deus colocou no meu coração e é aqui que eu quero meditar com vocês. Não se culpe pelas tentações, porque a tentação vai vir. Só que a garantia e a primeira coisa que você tem que anotar é esse versículo que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio nenhuma tentação maior que nós possamos suportar. Não vai vir algo maior do que você e eu possamos suportar, mas nós não conseguimos suportar sozinho. Por quê? Eu preciso ser livrado por Deus. Está aqui. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento. Então quem provê o livramento é Deus e não nós. Quem provê o livramento é Deus e não nós. Então muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente se culpa por ser tentado. Às vezes as suas tentações, elas estão todas, às vezes não, todas são aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos. Com influências externas, com influência de alguém, com influência de alguma mensagem, com influência de alguma situação, de alguma coisa, de alguma influência de alguém falou que compras, bebida, droga, comida, pessoas que vêm para tirar a tua paz, não interessa. As tentações vêm. Os motivos que faz você ficar preocupado, e a maioria das pessoas disse aqui que a maior tentação que está passando é a ansiedade. Então a ansiedade é um estado que você entrou mediante a uma lista de preocupações. Então a preocupação é a tentação. E o segredo é você primeiro entender isso. Deus não te condena por você ser tentado. Cadê a prova disso? Ele mesmo está falando aqui na Bíblia que as tentações vêm, ele permite, agora ele não permite uma maior do que você pode carregar. Junto com ele, não permite. E o próprio Jesus foi conduzido ao deserto para passar por tentação. Eu não vou nem dizer o nome de quem está tentando ele aqui, porque não merece dizer o nome. Mas ele foi ao deserto, enviado por Deus para ser tentado por um propósito maior. E engraçado, e esse aqui é glorioso demais, que isso daqui foi antes do início propriamente do ministério de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão e logo depois foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse. Porque muitas vezes na minha caminhada eu me sentia condenado, eu me sentia culpado. Por ser tentado. Então eu escrevi aqui no meu devocional que a nossa luta não é contra a tentação, é contra a escravidão que eu entro quando eu me deixo cair em tentação. Então a tentação vem, mas o segredo, como diz na oração do Pai Nosso, também é: Pai, não me deixa cair em tentação. É ou não é? Então me parece que todos os dias nós temos que orar ao nosso Deus Pai, em nome de Jesus, pelo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Nós temos acesso a esse Pai e a gente pode abrir a boca e dizer: Pai, não me deixa cair em tentação. Agora, a nossa mente é assim: não me deixa cair em tentação. Poxa, mas Deus deixou vir a tentação. É isso aí. É isso aí. Ele fala só para não me deixa cair em tentação. Mas muitas vezes ele vai deixar a tentação vir para que você possa experimentar a fidelidade dele.
para que você possa experimentar o quanto Ele está junto contigo. Nos momentos bons Ele também está, nos momentos de bênção você vê Deus, olha, Deus me deu isso, olha o que está acontecendo na minha vida, essa porta se abriu e tal, mas você também está sendo convidado a ver Deus no momento de tentação. Isso faz parte do pacote da fé. Quem entende isso? Quem está entendendo? Manda um check aqui para mim. Pelo menos 3 pessoas aqui para ver se está comigo. Manda um check. Quem entrou depois, assiste desde o início o devocional. Faz 15 minutos que nós estamos aqui ao vivo. A gente entrou um pouco depois. Quem entende isso? Aí eu anotei aqui, ô Bruno, mas eu caio em tentação. E o que eu faço? Caio em tentação. E o que eu faço? Pede perdão, se arrependa e continua com Jesus. Clama a Ele que você não quer mais cair nesta tentação. E agora Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar o como. Estratégia não, esse nome eu nem gosto mais desse nome. Ele vai te dar o como. Ele vai te dar o como não cair em tentação. Primeira coisa antes de começar o seu dia, anota aí, é conversar com o teu Pai, que estás nos céus. E dizer, e clamar a Ele, em nome de Jesus, não me deixa cair em tentação. Não me deixa cair. E quando vier a tentação, Pai, eu creio que o Senhor está comigo e o Senhor vai prover livramento. E eu vou experimentar da Tua fidelidade. Só o fato da gente estar aqui, Ele já está mostrando para você que Ele é fiel. Talvez você caiu em tentação ontem, talvez você caiu em tentação hoje, talvez você esteja há dias caído em tentação, mas Ele te trouxe até aqui para te levantar e te fazer de novo e de falar, bora, vamos continuar, porque não acabou. E tudo isso que você viveu até aqui é testemunho, onde você vai declarar o que Jesus fez com você a partir desta live. O quanto que Ele te levantou, o quanto que Ele te amou. Então, o pecado, ele vem para todo mundo. Agora, a nossa luta é contra a escravidão do pecado e não contra a tentação. Anota aí, não é contra o pecado, a escravidão do pecado. É contra a tentação. E talvez você pergunte ainda, mas por que eu ainda passo por essas tentações? Eu não sei te responder por quê. O que eu sei te responder é, se você está colado na videira e ainda está vindo essas tentações sobre a tua vida, existe um propósito. Existe um propósito que a gente ainda não terminou de ver aqui. Por que Jesus foi lançado ao deserto para ser tentado? Por quê? Então, sabe, a gente já falou várias vezes, né? Eu até escrevi no meu livro aqui, o livro Vida e Fé, de que Jesus não prometeu uma vida sem batalhas, Ele prometeu uma vida, uma vida onde Ele vai estar conosco em todas as batalhas. Só que aí isso também se aplica para as tentações. Então escreva aí, o Evangelho de Jesus não anula as tentações, mas te protege para você não cair em tentação. Eu vou colocar isso aqui como boa notícia hoje. O Evangelho de Jesus não anula a tentação ou as tentações, mas te protege para você não cair em tentação. Agora você vai receber o como. Como não cair em tentação, Bruno? Porque ninguém quer cair em tentação. Como? No versículo 3 e 4 que nós não lemos, vamos ler agora. Você vai ver o como. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Então o diabo trouxe o quê? A dúvida.
Então a dúvida é um caminho contrário à fé. Isso é um fato. E aí qual foi a resposta de Jesus? Isso aqui é glorioso demais. Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, presta atenção, o que Jesus fez aqui? Jesus abriu a boca e disse um versículo bíblico. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Depois você lê lá. Então, qual que é o ponto? Quando vem a tentação, a gente quer lutar na força do nosso braço. Dependendo da situação, você quer fazer alguma coisa de acordo com o que você acha, de acordo com a tua opinião. Eu não sei quais são as suas tentações. Você sabe, tem tentação que você não consegue nem escrever aqui. Claro que não vai escrever, porque é algo tão cruel, talvez, em termos de pensamento. Mas presta atenção, não interessa. Deus provê livramento. Deus te capacita para que você não caia. E desde que a gente use a arma correta, que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo escreve que a palavra de Deus é o escudo, irmão. É o nosso escudo. É a nossa espada. A fé na palavra. Não para ir contra alguém. É para a gente não cair em tentação. Jesus se defendeu usando a própria palavra de Deus. Às vezes a sua tentação é o estresse. É a raiva, é a impaciência. Vem alguém te atormentar. E qual que é a tendência? Qual que é a tendência? Você rebater. A tendência é você querer... Eu vou lá me posicionar. Ainda mais no mundo de hoje, que todo mundo cobra posicionamento. Eu declaro em nome de Jesus que você pare de ser escravo de pensamento, de posicionamento. Ei, irmão, deixa eu te dizer, vai ter muitas vezes que você não tem que se posicionar em nada. Claro que eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar nada. Quem te protege? É o teu Pai que estás nos céus. Mas a nossa natureza humana quer se defender na força do braço. Eu não sei aonde se aplica isso na tua vida. É um desafio para mim levar esta mensagem. Porque eu não sei quem são as pessoas que estão aí. E não sei se está todo mundo entendendo. E isso também está fora do meu controle. Eu não estou aqui para fazer as pessoas entenderem. Eu estou aqui apenas para levar aquilo que Deus me deu como alimento. O alimento que Ele me deu de manhã eu passo para vocês. Por isso que eu só entro aqui na live quando eu estou alimentado. Se eu não estou alimentado, eu não entro. Ele me alimentou com essa palavra. E eu espero que esteja sendo um alimento para você. Para que você possa experimentar a fidelidade de Deus. O quanto que Ele está contigo nessa tentação. Jesus, o Filho de Deus, cara. Nesse momento Ele estava encarnado. Ele era homem também. Ele era natureza humana também. Ele foi tentado. Ele foi levado pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado. Então tinha um propósito. Então às vezes você está assim, por que eu estou passando por esse deserto? Talvez agora você comece a perguntar, Deus, você está permitindo que eu passe por esse deserto? O que eu tenho que aprender? Como você quer que eu viva nesse deserto? Eu creio que o deserto financeiro que eu e minha esposa passamos na pandemia era necessário. Hoje é fácil a gente ver isso. Era necessário para a nossa jornada com Jesus. Ele nos levou para a gente experimentar da graça dele. Agora presta atenção. O segredo é você anotar e lembrar. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer como a tua parte para você lembrar que quando você estiver passando pela tentação, você tem que correr para a Bíblia e abrir a tua boca e dizer. Então, fala assim, Bruno, mas eu não sei ler a Bíblia ainda. Então, Deus está permitindo essa tentação para que você comece a aprender a ler a Bíblia, a viver através dela, que é a palavra de Deus. Eu creio nisso, cara. Use essa tentação agora a seu favor. Como? Pega essa tentação e vá descobrir
o que está escrito para que você possa se defender. Sabe por quê, gente? Esse aqui é o único livro que tem poder. É o único livro que quando você declara um versículo, tem poder no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico. Qual mais mundo você quer? Em todo mundo, meu. Por quê? Isso aqui é a palavra do Criador. É isso que eu acho louco, velho. Isso que me engajou na Bíblia em 2018. Como pode? Pessoas diziam para mim, não tenha medo, mas quando eu li o versículo, não tenha medo, entrou de uma forma diferente. Por quê? Porque é vivo e eficaz. É a voz de Deus, ó, falando contigo. Ele não vai falar assim. Não vai. Não vai, não. Só na volta. Aí nós vamos ver como é que vai ser. Mas por enquanto, voltar. Nós voltaremos. Voltou aí? Direto com o autor. Agora você precisa experimentar. Você precisa chegar e falar assim, Bruno, eu fui tentada. Graças a Deus. Oxe, graças a Deus. Porque eu corri para a Bíblia e comecei a orar e declarar o que está escrito. Não é uma oração bonita que Deus espera de você, não, irmão. A vida não é um palco. Apesar dos seres humanos buscar palco. Palco, palco, palco. Eu não quero saber de palco, eu não sei você. Eu quero saber da palavra de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Que me alimenta de verdade. E a minha oração é que você tenha sede da palavra de Deus. A minha oração é que você tenha sede todos os dias. Antes de WhatsApp, antes de Facebook, YouTube, Instagram, tudo. Antes de tudo, busque Ele. Vai ter dia que não vai ter jeito. Por exemplo, hoje foi um vucu-vucu lá em casa. Na vida real, hoje foi um vucu-vucu lá em casa de manhã. Betinho, Natal, correria. E eu não consegui fazer uma devocional antes de tudo, cara. O que eu fiz? Falei, Bruno, deixa que eu levo Betina na escola. Levei Betina na escola e fui fazer o meu devocional. Fui ter meu tempo de qualidade com Deus. E não estou falando isso para me gloriar aqui de jeito nenhum. Estou só trazendo um caso real para você, para que você entenda que nós estamos juntos. Acontece muitas vezes na minha casa de logo problemas de manhã já assim operacionais da casa que pode impedir você de ir para a palavra, para a Bíblia. Aí você tem que dar o teu jeito. Resolve o que tem que resolver e vá correr para os braços do teu Pai que estás nos céus, porque Ele é o único que não vai abandonar você. Tem um pastor amigo você vai ver o pastor Edson, a gente gravou um podcast com ele, o pastor Edson, que eu conheci no Monte, e a gente jogava tênis junto e tal. Vamos voltar a jogar e ele me conta a história sempre de um pastor que ficou cego. E a esposa dele abandonou ele, porque não conseguiu suportar tamanho problema. E ele ficou sozinho. Mas Deus não abandonou ele. E ele começou a ter uma alegria maior do que ele tinha antes. E a igreja ficou doida com isso. E perguntaram para ele, mas por que isso? E ele disse, agora, antes eu tinha 2 lugares para olhar, agora eu só tenho um lugar para olhar. Como explica isso? Não se explica, se experimenta. Experimenta. Então que você possa provar dessa palavra no dia de hoje. Que você possa provar desse livramento. Então, preste atenção, não se culpe por isso. E como não se culpe pela tentação vir, mas corra para Jesus e diga, Senhor Jesus, eu quero ser protegido, livre, capacitado por você para não cair nessa tentação. Eu estou gemendo aqui para cair nessa tentação, seja ela qual for, não interessa. Mas aí você fala assim, Bruno, eu lembro que eu falava assim, mas eu não consigo, cara, mesmo assim eu vou lá para prostituição, eu vou lá para pornografia, eu vou lá para mentira. Até o momento que Jesus começou a me ensinar, mesmo você querendo correr para lá,
ajoelha no chão e clama, grita, fala que você quer ir para lá, fala que você quer. Não seja hipócrita, Bruno. Mano, era desse jeito que ele falava comigo. Não seja hipócrita, com esse pé, não. Pode falar, rasga o teu coração, bota para fora. Ei, Ezequias, depois de orar a Deus, depois que Deus deu decreto para ele que ele ia morrer, Ezequias orou ao Senhor, mesmo recebendo o decreto do próprio Deus, falando que ele iria morrer, que não tinha mais jeito, que era para ele organizar a vida dele. E depois que ele orou ao Senhor, pedindo misericórdia, ele chora amargamente, ele coloca tudo para fora. Aí Deus vai lá e muda a sentença e trabalha no coração de Isaías. Isaías é do meu jeito, agora você vai falar outra coisa para ele. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos e eu vou proteger ele e a casa dele. Então, eu oro no nome de Jesus, que você de fato tenha entendido e que de fato você experimente a provisão de Deus em meio à tentação. E você que está... E a maioria, na verdade, teve muita gente que entrou depois, mas pra gente fechar, anota um versículo, você que passa pelas tentações, que te leva à ansiedade, as preocupações, talvez seja a sua tentação, a preocupação em excesso. E aí você tem que dizer, 1 Pedro, são vários versículos que tem na Bíblia contra a ansiedade. Se você jogar no Google versículos ansiedade, você vai ver vários. Mas um que me vem agora. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Fique atento. Aí você lê esse versículo e você se coloca nesse versículo. Como que se coloca nesse versículo? Você vai dizer assim, no seu secreto, e aqui é fácil, mas lá no seu secreto, no momento que você estiver passando pela tentação, e se você tiver um pouquinho assim de inteligência no sentido de peraí, como que eu posso então antecipar algumas coisas? Você pode... Antes da tentação, todo dia, se você sofre com isso, você pode todo dia orar em cima desse versículo, mesmo não se sentindo ansiosa, a fim de proteger você. Portanto, humilhem-se. Eu vou me humilhar agora aqui, para experimentar o grande poder do Senhor. E eu creio, meu Pai, no nome de Jesus, que no tempo certo, você vai me exaltar. Está aqui as minhas ansiedades, está aqui todos os motivos que eu fico ansioso, porque Deus está te falando, entrega para mim todas as suas ansiedades. Aí você entrega para Ele. Eu prefiro que você escreva e depois você fala, ou você pode só falar. O que interessa é o seu coração. O que interessa é se você crê de todo o coração que você está falando com Deus invisível, mas que vive e que é muito vivo e eficaz. E você está falando no nome de Jesus, que é aquele que nos deu acesso a esse Deus Pai. É aquele que reconcilia você e eu com o Pai que está nos céus. É aquele que, se você fala com Ele, se você olha para Ele, é como se você estivesse falando e olhando para o Pai. Tudo isso está escrito. Nada sai de mim. Eu quero crer de que o Senhor cuida de mim. E você vai fazer essa oração. E dessa maneira, foi a maneira que Jesus foi livre, foi liberto das tentações no deserto. Então, o diabo veio tentar Jesus. O diabo não, o próprio Deus enviou Jesus para ser tentado pelo diabo. E Jesus lutou a cada tentação declarando a palavra de Deus. E você pode, na sua tentação, declarar a palavra de Deus e usar isso como recurso para conhecer mais a Bíblia. Isso eu acho incrível. Por isso que eu gosto dessa Bíblia aqui também, ó, que eu trouxe para vocês.
este livro é sobre Jesus, esse é um entendimento absurdo. Como encontrar ajuda na Bíblia tem no final. O mapeamento, por exemplo, cansaço, tem aqui, ó. Isaías 35, Isaías 40, 28 a 31, Mateus 11, 28 a 30, tá aqui o versículo. Mas você pode usar se você não tem uma Bíblia assim, você pode usar o Google. E aí você pega aquele versículo, pega a tua Bíblia, papel e caneta, e vai orar. E vai declarar. Olha, eu estou me sentindo assim. Por isso que a fé não é sobre sentimento. Porque vai ter momento que você vai se sentir tentado. Só que para você não cair em tentação, não desanimar e não se sentir culpado por estar passando por essa tentação, você precisa declarar o que está escrito. Jesus é o nosso modelo. Agora a escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Qual é a escolha que você quer fazer? Agora você percebeu que a fé é uma escolha. É um estado de espírito que você entra se você quiser. Se você não quiser, você não entra. É um estado de espírito que quanto mais você andar com Jesus, mais você vai precisar e vai desejar querer entrar nesse estado de espírito. Quando em 2018 que eu comecei a ler a Bíblia de verdade, sem hipocrisia, em 2018, eu tinha necessidade de escolher a fé apenas pela manhã. Mas com o passar do tempo, foi aumentando essa minha necessidade. Glória a Deus por isso. Então, vai aumentando o tempo de qualidade, o seu desejo para estar com Ele. Mas você precisa declarar. Você entendeu, Nancy, Luciana? Então você entendeu que você não precisa apenas, não é para apenas você ficar indo buscar ajuda do lado de fora, mas você precisa praticar agora o que Jesus te ensinou, o que a palavra de Deus te ensinou hoje. Você consegue entender isso? Que agora é necessário a tua prática, senão não vai ser efetivo. Por isso que Jesus disse: quem é prudente é quem ouve e pratica a palavra de Deus. Quem ouve e pratica as minhas palavras é um homem prudente. Que é como construir uma casa na rocha. Vai bater o vento, mas a casa não vai cair. Ele disse isso. É o fundamento da fé. Agora, se você só ouve, entra no devocional e só ouviu e não tiver prática, vai bater o vento, que no caso é a tentação, e você vai cair em tentação. Por quê? Porque você não praticou no momento da tentação. Mas quando há prática, no momento da tentação, você é livre. Porque Ele te livra. Por quê? Porque é do caráter de Deus a fidelidade. Ele é fiel para cumprir o que está escrito. Amém? Então que Deus te abençoe. E o meu pedido, Jesus, entendi, preciso urgente de libertação. Eu entendo essa urgência da libertação que você pede. E você é liberta pelo nome de Jesus. A fé no nome de Jesus liberta você de qualquer que seja a libertação. Sabia disso? 100%. Agora, às vezes, nós não somos libertos porque falta arrependimento no nosso coração. Um dia eu escutei do pastor Luiz Emílio: ô Bruno, se você ficar apenas ajudando as pessoas a ser libertas, o arrependimento sai de pauta. Se você só busca libertação, você não precisa de arrependimento. Então é necessário as duas coisas. Agora, todo ser humano é liberto pela fé no nome de Jesus. Agora eu volto a dizer: Bruno, mas eu não fui liberto ainda dos meus pensamentos. Eu ainda tenho pensamento de fornicação, eu ainda tenho pensamento sexual, eu ainda tenho pensamento de maldade, eu ainda tenho pensamento... É isso aí. Não lute contra as tentações, mas busque não cair em tentação através da palavra de Deus. Então, se Deus ainda permite alguns pensamentos aí, porque provavelmente Ele está permitindo ainda por algum motivo maior, é para você experimentar da fidelidade dEle. Jesus foi tentado. Quem sou eu e você para não ser tentado? O segredo é não cair em tentação. E se cair, levanta rápido, o mais rápido que você puder. Como Pedro caiu em tentação, ele ficou com medo.
Ele estava andando sobre as águas. Ele estava vivendo sobrenatural com Jesus. E aí, de repente, ele tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância. E ele afunda. E aí, quando ele afunda, Jesus prontamente estendeu a mão e levantou Pedro. Talvez você entrou afundado nessa live. Mas Jesus estende a mão para você aí agora e te levanta. E vai falar para você assim: eu te faço de novo, vamos embora. Tem mais um dia pela frente. Amém. Se fez sentido para você, compartilha com alguém. Pega esse link aqui no YouTube e manda para alguém no WhatsApp. Pega o link no YouTube e manda para alguém no WhatsApp. Curte o vídeo se você não curtiu, para nos ajudar a levar mais longe a palavra de Deus, também pelo YouTube. E tamo junto, colado na videira. A fé se aprende. Até amanhã, às 8h08 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe.